Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui para falar sobre proposta de intervenção. Vocês que acompanharam meus outros vídeos devem ter visto que eu comecei a analisar uma redação nota 1000 de 2016 do Enem 2016 sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então vocês viram a importância da introdução ter uma tese, como que nós temos que seguir o tema proposto e colocar uma tese na introdução. Viram também a importância de desenvolver a argumentação e como argumentar. E agora, para finalizar, nós vamos ver uma proposta de intervenção. Vamos ver a proposta de intervenção dessa redação que eu comecei a analisar desde a introdução. Então, nós temos que ter em mente alguns quesitos para realizar a nossa proposta de intervenção. Então, a gente tem que ter em mente que essa proposta tem que ser coerente com a minha redação. Então, ao longo do desenvolvimento, provavelmente eu apresentei alguns problemas. Então, agora, na conclusão, vai ser o momento de fazer o quê? De propor uma solução para os problemas que eu apresentei. Além disso, eu tenho que propor algo possível de ser realizado. Então, ainda que eu tenha em mente que para resolver todos os problemas que eu apresentei, só uma nave extraterrestre chegando aqui, eu não posso colocar isso na minha redação, na minha proposta de intervenção. E além disso, nós não podemos esquecer que temos que respeitar os direitos humanos, ou seja, nada de propor matança, tá bom, gente? Bem, além disso, eu também preciso seguir uma certa estrutura. A minha proposta de intervenção precisa ter um agente, que é quem vai fazer, né, quem vai executar ali, resolver aquele problema ali. Eu tenho que ter a ação, o que vai ser feito, então o que esse agente vai fazer para resolver. Eu tenho que ter o modo como isso vai ser feito e tenho que ter a finalidade, para que vai ser feito, tá? Então eu tenho que seguir essa estrutura. Além disso, eu também preciso ter o detalhamento, que é uma espécie de explicação, de especificação de algum desses componentes aqui da minha proposta de intervenção, tá bom, gente? Então, a proposta de intervenção é justamente propor uma solução para os problemas que eu apresentei. Agora, não fiquem preocupados de resolver os problemas do mundo, tá? Ninguém espera isso. Eles só querem, a banca só quer ver se vocês conseguem pensar em alguma solução para aqueles problemas que foram apresentados. Como a proposta de intervenção exige muitos detalhes, eu vou aqui analisar com vocês para que a gente possa verificar esses elementos que compõem a proposta de intervenção. Então, acompanhem aqui comigo. Por tudo isso, é imprescindível que todos os segmentos sociais unam-se em prol do combate à intolerância religiosa no Brasil. Assim, cumpre ao governo efetivar de maneira mais plena as leis existentes através de uma fiscalização mais rigorosa, que será possível devido à contratação de pessoal, a fim de que a população respeite seus semelhantes. Então, pessoal, observem aqui que eu coloquei destacado justamente essas partes que vão compor esses elementos essenciais, né, necessários à proposta de intervenção. Então, percebam que aqui de amarelo eu tenho a palavra governo. Governo é o meu agente, é quem vai fazer. E o que o governo vai fazer? Aí na sequência eu tenho azul, efetivar de maneira mais plena as leis existentes. Então o governo vai fazer o quê? Vai efetivar de maneira mais plena as leis existentes. Depois, de rosa, eu tenho assim, através de uma fiscalização mais rigorosa. Esse através de uma fiscalização mais rigorosa é o meio, o modo como isso vai ser feito. E aí, na sequência, eu tenho de verde, que será possível devido à contratação de pessoal.
Esse que será possível devido à contratação de pessoal é justamente o detalhamento, é uma especificação aqui do modo. Então, o candidato aqui escolheu especificar, dar uma explicação adicional do modo, mas ele poderia ter escolhido qualquer outra parte da proposta de intervenção dele, qualquer outro elemento. Ele poderia ter especificado o governo, né? Poderia ter especificado ali a ação, mas aqui no caso ele escolheu especificar o modo. E na sequência nós temos aqui de cinza, a fim de que a população respeite seu semelhante. Então isso que está aqui em cinza é a finalidade. Para que vai ser feito, com que objetivo isso aqui vai ser feito, tá? Então, vocês podem perceber que o candidato segue exatamente as exigências da proposta de intervenção. Lembrando que a competência 5 do Enem vai se encarregar de analisar apenas a proposta de intervenção. Então, vocês precisam seguir esses quesitos aqui para que vocês consigam a pontuação máxima, que é justamente de 200 pontos. Então, gente, depois o candidato continua ainda explicando, falando um pouquinho mais sobre o que pode ser feito. Só que ele nem precisava. Por que ele fez isso? Porque ele foi coerente com o que ele começou a propor. Porque lá no início da conclusão dele, ele fala assim: é imprescindível que todos os segmentos sociais unam-se em prol do combate à intolerância religiosa no Brasil. Então, o que ele faz? Ele vai colocar o governo, um desses segmentos sociais, depois ele vai colocar ali escolas e famílias. Então, ele está ali bem coerente com o que ele está começando a propor na conclusão. Então, vocês podem perceber também que ele não vai fazer todas essas partes que ele fez em relação ao governo, ele não vai fazer em relação à escola e família. Ele só diz que escola e família devem fazer o quê? Devem educar as crianças, né? Mas aqui ele não vai seguir todas essas exigências, não vai colocar todos os elementos que ele colocou anteriormente. Por quê? Porque não é necessário. Tá certo, gente? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês a compreender o que é uma proposta de intervenção. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Vocês sabem que, se ainda há alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo sem problema nenhum. Eu vou adorar poder ajudar vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo e até a próxima.